isso que você falou a gente percebe muito bem nas perícias, né, Tatiana? Durante as perícias judiciais, nós andamos em várias empresas, né, nos TRTs que a gente acaba fazendo. Eu acho que, em resumo, não dá para analisar uma análise de risco. Não. Tem cada uma tem que ter parâmetros macros, mas que as pessoas saibam aplicá-los. E outra, né? Nunca imaginar que um único documento vai ser o salvador para tudo, né? Sabendo que ele é um conjunto e todos devem se conversar, né? Sim. Muitas vezes eu coloquei uma informação ali numa incidência, como você falou, da energia elétrica. Sim, eu fiz um cálculo pura e simplesmente ali e coloquei no painel, como deve ser colocado o quanto que está saindo de fuga ali. Né? Em cima daquilo ali ele já está assumindo de repente que ele está com um risco alto, Sim. risco médio, enfim. E aí ele está entregando um EPI inferior ou superior àquilo que está ali. Exatamente. Mas mais que isso, ele está assumindo pelo aquele risco da energia incidente que ele já tem uma condição de risco acentuado. Sim. Pronto, está caracterizado. E assim, um outro aspecto que é importante é a banalização da análise de risco da forma de escrevê-la. Por exemplo, se eu chegar para alguém e falar, colocar no papel, risco de choque elétrico, sim. Se eu chegar para essa mesma pessoa e perguntar, risco de choque elétrico por contato direto, ou é um risco de choque elétrico por contato indireto, ou é um choque elétrico por tensão de passo, ou é um choque elétrico por tensão de toque, ou é um choque elétrico por proximidade. Tudo é choque elétrico. Só que tem diferença nas medidas de controle a serem adotadas. E quando eu falo, eu tenho um risco de choque elétrico por contato direto. Se você colocar que você tem risco de choque elétrico por contato direto, de forma intrínseca tem que estar caracterizado que o circuito elétrico não vai estar segregado, que eu vou colocar a mão na parte viva. Isso é diferente se eu tiver um risco de choque elétrico por contato indireto, onde eu não vou colocar a mão na parte viva, eu vou colocar a mão numa parte metálica para uma manobra qualquer. Você percebe? Se eu tiver um risco de choque elétrico por proximidade, eu estou à distância. Então, as medidas de controle são outras, a mensuração do dano é outra. E não, se coloca choque elétrico. Agora, não adianta eu colocar numa análise de risco, por exemplo, contato direto, contato indireto, distância, proximidade. Se você chegar para o trabalhador e perguntar, você sabe que é isso? Não, então também não resolve. Então você percebe como é interessante? A banalização é um problema. Ela tende à tomada de medidas, às vezes vultosas no que diz respeito a custo, insuficientes ou inadequadas, ou às vezes a omissão de determinadas medidas que seriam intrínsecas e não caras, mas não coloca por falta de conhecimento. E aí a gente gera um cenário mais arriscado para o trabalhador, Sim, em consequência. que leva a consequências a sorte, né? lados, Que ali é a sorte. A sorte. Enfim. Quando você fala banalização, eu concordo plenamente com você. Isso a gente enxerga muito, né, nas assistências que nós acompanhamos em perícias judiciais, onde o perito simplesmente ele ignora o item 10.2.8 da NR10, né, que é o item de descaracterização. Aí novamente entra na avaliação, uma avaliação completa, profunda, e não simplesmente da proximidade de um risco. Risco esse que muitas vezes ele não sabe nem graduar. Veja bem, aí nós temos um conjunto de fatores, né, que amarrado à análise de risco que nós iniciamos o bate-papo, eu acho que tem tudo a ver. O item 10.2.8 da NR10, é importante que a NR10 está em fase aí de revisão, ela deve sair logo para consulta pública, né, e provavelmente o número de itens sejam mudados, mas a concepção não. Né? Então assim, medidas de controle coletivo, né, elas definem uma sequência lógica, uma priorização, como eu já citei anteriormente. Vamos desenergizar, ok, não deu para desenergizar? Vamos usar tensão de segurança, não deu, que é a grande maioria, vamos usar outras medidas. Então aí entra seccionamento automático, são dispositivos que poderão atuar em caso de problemas, nós temos obstáculos, barreiras, nós temos sinalização, enfim, N fatores que devem ser contemplados numa análise de risco e devem ser implementados, para que nós consigamos definir o que, se esse risco está sob controle ou não. O grande problema, não só do perito, mas da falta de conhecimento técnico, é o seguinte:
Para aplicar a NR10, que é uma norma de segurança do trabalho, obrigatoriamente eu tenho que entender e fazer uso, principalmente nesse item, de termos técnicos que são oriundos de normas técnicas da BNT, de normas internacionais. Então, se eu não tenho esse conhecimento, eu vou para o gênero. E o gênero é um problema. Ah, tem risco ou não tem risco? Eu quero saber se está acentuado ou não. Para ser acentuado, em que condições de risco acentuado esse trabalhador está exposto. Se eu estou dizendo que é acentuado, é porque as medidas de controle não permitem que nós coloquemos que ele esteja protegido contra choque elétrico, contra arco elétrico. Então, e tem diferença uma instalação elétrica segura de uma instalação elétrica que não tem a segurança. E aí, quando eu entro em proximidade, isso é o pior dos itens para ser tratado. Por quê? Porque quando foi colocado proximidade no NR10, trabalhos em proximidade conforme a NR10. Trabalho em proximidade conforme a NR10, estar próximo de um equipamento elétrico conforme a NR10 é diferente de estar perto de alguma coisa. Estar perto, estou próximo porque estou perto. No vocabulário e no português, ok. Conforme a NR10, não. Estar próximo de algo conforme a NR10 ou em proximidade é quando o trabalhador poderá adentrar num limite estabelecido como zona controlada com parte do seu corpo ou com ferramentas que ele manipule condutivas. Então, o que significa isso? Eu posso ter uma instalação elétrica totalmente segregada, fechada, que eu não tenho acesso acidental a partes vivas, eu estarei perto desse equipamento, mas eu não estarei trabalhando em proximidade conforme a NR10, considerando o risco de choque elétrico. Perfeito. A não ser que eu consiga adentrar essa parte viva acidentalmente. Não significa que eu não esteja em proximidade, que é novo isso, nós não temos de forma clara na norma, para o risco de arco elétrico, que são distâncias diferenciadas uma da outra. Então, o maior problema é isso hoje, o confundir proximidade. Então, mas dentro da NR10, proximidade, ele nunca está sozinho. Trabalho em proximidade. E tem no glossário da NR10 o que é um trabalho em proximidade. Tem. Exemplos básicos, por exemplo. O cara que trabalha com telefonia. Ele está próximo de uma rede elétrica sem segregação. Trabalho em proximidade. Uma pessoa que é dentro de uma subestação que tem redes aéreas, ele está em proximidade. Um trabalhador que executa uma atividade de um painel elétrico com as portas abertas, cujos componentes dentro desse painel não possuem características construtivas que nós chamamos de grau IP2X. Eu estarei em proximidade. Mas então, isso é muito importante. Está atrelado à segregação e a método e a distância de trabalho. O grau IP é o índice de proteção, você está falando. Né? O grau IP é uma denominação de uma norma chamada NBR 6146, ela vem de uma norma internacional. São graus de proteção IP. Eles são compostos de duas letras, né, em números podem ser. Ele define a proteção de um invólucro, de um dispositivo que está envolto de um componente elétrico para dois fatores: acesso acidental com parte do seu corpo, presença de corpos sólidos e presença de água. O exemplo mais prático, eu acho que aí vale a pena, bem simples. A norma da BNT para baixa tensão fala que todo componente tem que ter no mínimo grau IP2X. O que é 2X? O furinho da tomada da sua casa. 1 centímetro quadrado, não cabe meu dedo. Não entra o dedo. Está energizado, mas acidentalmente não cabe o dedo. Então, se não cabe meu dedo, eu não tenho risco de choque elétrico por contato direto acidental. Você percebe? Eu tenho um componente energizado, ele está dentro de um lugar que tem pessoas comuns, mas eu não levo choque acidental. Sim. Isso é IP.